Primeiro podcast do Vozes pelos Animais. Sim. E aqui eu já agradeço a presença de vocês, meninas. Verônica, Bárbara e Ana. Obrigada por estarem aqui. E esse podcast eu já abro falando que o tema é da AMPA de Mirassol, né? Que quando o amor se torna compromisso com a vida. E é isso que vocês fazem. Há quanto tempo, meninas, que vocês estão lá na AMPA representando? É engraçado porque eu acho que nós três entramos mais ou menos no mesmo ano, né? Na mesma época. Eu e a Ana, o nosso primeiro evento como voluntária foi em dezembro de 2012. Eu lembro que a Bá foi até comprar o pastel, que foi o evento do pastel. E foi um fracasso. A Bá, eu vendi o pastel pra ela foi comprar e tava todo aquele caos, porque foi o primeiro evento de pastel que eles organizaram. E eles não estavam preparados para a quantidade de convite que vendeu. Eles Nós tinham dois de gaiato ali. Não, foi o primeiro evento. Eu vou ajudar. Como que eu faço para ajudar? Aparece lá, fomos. E aí a Bá não conseguiu comprar. Ela ia comprar na hora, na verdade. Você não tinha comprado o convite não lembro, ainda. 2012. Ela não conseguiu comprar. Passou acho que uns 2, 3 meses ela começou a frequentar. A ajudar nas feiras de adoção. Começou a frequentar o abrigo. E aí entrou de vez. Teve uma ninhada de filhote na pracinha da casa do seu pai. Foi. Que a gente foi buscar também, que você me ajudou. Foi o início, assim, das três. Das três. Então, praticamente, as três entraram juntas. Meses de Juntas. diferença. Meses de diferença. Muito bem. Na verdade, o que importa é que faz tempo. Faz, mais de 10 Tem anos. muitos datas e anos, que a minha memória também, ela não compartilha de tanto, assim. Mas é uma caminhada longa de vocês, né? Mas vamos nos apresentar, então, né? Para quem ainda não conhece o trabalho de vocês. Começar aqui ao meu lado, a Ana Rufo. Ana, apresenta brevemente quem é você, a sua função dentro do projeto da AMPA. Boa noite, Bia. Obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui. Eu entrei na AMPA, como a Verônica disse, nessa época. Eu achava que era fácil. E tinha uma cachorra na rua grávida. E aí eu acolhi ela na minha casa, pra ela dar cria, que eu achava que era um trabalho muito fácil. Você pega a cachorra, ela vai dar cria, você vai doar os filhotes, todo mundo quer animal, Então eu achava que era lindo e maravilhoso. Quem não vive a realidade não tem noção, né? Pensa, eu ouço muito assim, nossa, se um dia eu tiver dinheiro, eu vou comprar um sítio e eu vou acolher todos os animais da rua. Então, assim, é uma visão muito lúdica para quem não vive a realidade. É uma grande diferença, não é não? Uma grande. Aí eu lembro que eu levei essa cachorra para casa e me falaram assim, tem a AMPA, leva na feirinha de filhotes, procura as pessoas. E eu me aproximei das pessoas da AMPA. Olha, resgatei uma cachorra que deu cria, preciso doar os filhotes. Comecei a levar eles na feirinha da AMPA e eu vi essa dificuldade de adoção. Aí eu comecei a ir até na AMPA para ajudar lá voluntariamente, fazer a limpeza. Era uma sede muito precária. Então, assim, eu comecei a viver a realidade. E entre todas as causas sociais que existem no mundo, de crianças, de deficiência, Sim. de idosos, eu senti e falei, nossa, é uma causa que eu acho que é interessante eu ajudar. Eu tenho afinidade com isso. Porque, assim, você tem que ter estômago, o teu emocional, o teu psicológico, são situações que você vive ali. Então, eu me senti à vontade naquele ambiente. Então, eu comecei a ajudar como voluntária. Comecei a conhecer o trabalho da AMPA. Então, para quem não conhece, é a AMPA de Mirassol, Associação Mirassolense de Proteção aos Animais. E eu brinco muito que esse M deveria ser de mulheres, porque a gente vive uma realidade que é exclusivamente, somos mulheres ali, né, nos bastidores trabalhando. E a AMPA existe desde 1996, o ano que vem completa 30 anos. Uau. E foi acompanhando o trabalho da AMPA que eu entendi que sempre tem um grupo de pessoas ou uma pessoa sozinha que ela vê um animal em situação de necessidade. Aí ela pensa assim, eu vou acolher, eu vou cuidar e eu vou doar. E foi assim que a AMPA nasceu. Um grupo de pessoas de Mirassol que se preocupava com o animal abandonado na rua, um grupo de pessoas bem intencionadas. Nossa, nós vamos acolher, nós vamos cuidar e nós vamos doar. Só que de um animal que vira 10, que vira 20... Aí eles procuraram, a prefeitura na época cedeu um espaço muito improvisado. Era uma creche desativada. Entendi. Eram salas de aulas e pátio que tinha cachorro. Onde você abria o portão ali para entrar no lugar, tinha cachorro. Então, quando a gente tem essa ilusão de acolher para doar, é onde vem a realidade.
Então, esse grupo de pessoas sentiu na pele essa realidade de você acolher, de você ter o gasto com o cuidado. Porque a gente nunca sabe, né? Qual é o tempo que aquele animal vai precisar estar no abrigo. Então, E aí fugiu do controle, né? E por mais incansável que seja o seu trabalho, porque você tem que trabalhar na adoção. com certeza, Você não porque pode senão vira um acumular, acúmulo. você- Ao invés de ser Isso. benéfico, se torna até prejudicial. Exatamente. E por mais que você trabalhe incansavelmente na adoção, você não tem previsão de quando esse animal vai sair do seu cuidado. Então, eu comecei a viver essa realidade. Então, essa realidade do resgate com cuidado, que não é barato. Hoje, nós falamos de ONGs e protetoras e voluntárias que devem ir em clínicas veterinárias, que castram do próprio bolso, que fazem eventos, Sim. para se virar para pagar. E aí a gente Sem contar o começa- emocional, o porque a gente nem vai emocional. tocar Não. nesse momento nessa pauta, É, né? Tem resgates, a Bárbara, a maioria das vezes, é o emocional dela. Abalado. Mas a gente vê situações que normalmente o cidadão não vê. Teve um filhote que eu e a Verônica resgatamos num domingo atropelado, que conforme o carro passou na patinha dele, os ossinhos dele desmanchavam. E ele Sim. perdeu a patinha, teve que amputar e foi bem adotado. Mas assim, quem vê isso no dia a dia, né? As pessoas não vê. Ou animais com míase, né? Sim. Então assim, a gente vê situações que as pessoas não vê. Quando tem que entrar no buraco. Não, resgate Tem os aí já é. resgates históricos. E assim, então voltando na AMPA, então eu comecei a acompanhar a realidade de uma instituição que ainda não tinha uma estrutura, como que eu te digo assim? Se você quer trabalhar com bem-estar animal e você se estrutura primeiro, tanto na questão de documentação, de pessoas sérias com você trabalhando, e você agir na causa e não na consequência, porque aí você vê que você vai enxugando gelo. Aí eu comecei a acompanhar o trabalho diário ali, e aí, coincidentemente, a AMPA estava precisando de funcionária, e eu estava precisando trabalhar. Então, eu saí de voluntária e entrei como funcionária da AMPA, CLT, fazendo resgate, levando no veterinário, cuidando dos animais ali que estavam no abrigo e vivendo essa realidade diária. E quando você vai ver nessa realidade diária, vai te despertando alertas. Por que o poder público não tem política pública? Por que o tutor abandona no momento que mais precisa? Por que tem bairros que tem uma quantidade imensa de animal na rua? Então Vira até cultural, né? cultural. Porque então falta também a orientação para aqueles tutores que estão ali, porque então começa um abandonando, opa, não aconteceu nada. Então eu posso também abandonar. Falta orientação e punição. Punição, Se não tem uma principalmente. consequência, fica muito fácil, né? Não vamos nem mencionar responsabilidade, porque eles não têm. Não tem, não Então tem, aí Bá. é a punição direta que tem que entrar Já que, mesmo, não tem, porque já que eles não têm. têm responsabilidade, então eles têm que ter uma consequência. Mas a bagunça começa lá de cima, né? Então, assim, é onde eu friso muito. O setor público, eles não assumem essa responsabilidade para eles. Utilizando, assim, as protetoras como pessoas que estão fazendo... tirando do bolso, né? E o setor público dão ali migalhas e usam cômodo. delas aquela Mas, parte... então, agora eu vou pôr o que eu ia falar. Por quê? Animal não vota. Animal não volta. Exato. Essa Só que daí realidade fica tá nessa... começando Tá a mudar. começando. Algumas pessoas estão votando pensando nos animais, mas ainda é a minoria. Dura que às vezes eles são enganados. E né? às vezes votam em pessoas que estão usando os animais para se autopromover, que isso tem muito. Infelizmente, é a maioria, Muito cuidado. né? Exatamente. Infelizmente, é a maioria que está se beneficiando da causa animal. Pessoas que estão ocupando cargos Sem conhecimento técnico. sem conhecimento técnico nenhum, E sem Ana. experiência. Esperando favores. Porque às vezes a gente não tem um conhecimento técnico, mas a gente tem uma experiência e a gente tem vontade de buscar aquele conhecimento. Porque todo mundo pode aprender. Então, se você conseguiu um cargo, mas você não entende nada daquilo, vai estudar, vai se É o informar. mínimo. Verônica, Porque é como é que um você- mínimo isso. Como Aí você prova, vai Tudo colocar bem, em você prática uma coisa que conseguir. você não Se conhece? você conseguiu, é mérito seu. Ok, por algum motivo você conseguiu. Agora, faça jus por ele. Então, mas aí prova a real intenção da pessoa, né? Na hora que chega lá que vê, né? A AMPA mesmo, no começo, quantas pessoas tinham? Hoje nós Muitas. somos em 4. Hoje nós somos Que Só com 4 muito estão resistindo. gosto conseguimos uma esse ano. Porque a o Nath. trabalho é difícil, o trabalho não é bonito. O bem-estar Não, animal. e a gente não deve favor pra ninguém. E antigamente. Isso. E algumas pessoas, elas começam a se aproximar para querer ser voluntário esperando alguma coisa em troca. Ah, mas não é assim que Isso funciona, era uma ainda coisa mais que uma eu- associação. Que eu Por isso sempre que somos em batia, sempre
batia na tecla de que doação é uma ação que você não espera nada em troca. Você tá doando. Sim. Agora, se você espera alguma coisa em troca, isso não é uma doação. É uma negociação. Sim, Exatamente, exatamente. Bah. E aí, a minha percepção de bem-estar animal foi mudando. Porque quando você vive essa realidade, e aí o que a AMPA começou a fazer? A AMPA foi um período de transição de uma instituição que estava muito na informalidade e buscava ajuda, mas não era estruturada. Então, nós tivemos uma diretoria em 2013, 2014, muito séria. E essa diretoria, a documentação de uma entidade é muito importante. Com certeza. Sem a documentação, você não consegue alguns benefícios e recursos, mas não só isso. A transparência é muito importante. A partir do momento que você faz um evento e você presta contas, ou você tem o teu balancete, ou tudo que você faz na sua entidade, você presta contas, você cria um elo com a sociedade, você cria uma confiança. Então, assim, a partir de 2014, 2015, as pessoas começaram a confiar no trabalho da AMPA. E aqui eu queria trazer uma experiência nossa, que foi a seguinte. A gente estava ainda num ambiente totalmente precário, sem condições financeiras, mas a gente sempre tentava ajudar na medida do possível. E tinha uma cachorra que as pessoas conheciam ela na rua, e ela sempre, Sil, cria, filhote para doar. Sil, cria, filhote para doar. E uma senhorinha cuidava dela na rua. Aí essa senhorinha falou assim, não tem como vocês ajudar a gente, né, castrar. Aí a gente castrou essa cachorra. Só que a gente tinha tanto medo do nosso ambiente, de contaminação. Ela foi a primeira cachorra que a gente pensou assim, se a gente devolver ela lá, nesse bairro, com as pessoas que cuidam dela, a gente acha que ela vai estar melhor. Conversamos com essa senhorinha que cuidava dela lá, e aí ela concordou. Então essa cachorra foi castrada, essa cachorra fez o pós-operatório com a gente, e nós devolvemos. Foi a nossa primeira cachorra comunitária. Ok. E foi onde a gente entendeu, aí a Verônica pesquisou, tem a lei do cão comunitário. Não deveria existir animal na rua, não deveria. Mas eles estão protegidos, eles têm o direito de viver em comunidade. Aí a gente começou a entender que a qualidade de vida do animal que vive na AMPA é o primordial. Não adianta você ter um abrigo lotado com 200 animais, se você não tem ração, se você não consegue castrar e não levar no veterinário. Então a gente começou em Mirassol a trabalhar em alguns bairros nessa situação. AMPA, tem um animal aqui em tal lugar, a gente já cuida, nananana. A gente começa a falar do animal comunitário. A gente começa a desenvolver na sociedade essa responsabilidade e é uma parceria. Com certeza. E a gente precisa puxar para a sociedade também a responsabilidade. Nem todo mundo precisa ajudar. Nem todo mundo precisa ir lá colocar água e ração. Mas respeita o animal. Não era para ele estar aí, ele não brotou do asfalto, mas respeita. Então, com isso, a gente começou a ter qualidade de vida dos animais que estavam dentro da AMPA. A gente começou, isso foi melhorando, e a gente sempre cobrando do poder público. A gente sempre vê que o que a gente faz é utilidade pública, não só nós, mas as voluntárias, as outras protetoras também, e é o que você acabou de falar, é muito cômodo para a prefeitura. A gente tem episódios em Mirassol da prefeitura procurar a gente, ou procurar alguma... Tem vereadores que saem desesperados, ligando para todo mundo que eles conhecem, para ver se acolhe um animal. Como se esse fosse o normal correto, né? Porque é fácil. Ao invés de cobrar já quem existe teria... ali, já existe. Cômodo, não? É muito tipo, cômodo. vocês que estão estruturadas, dão suporte, estruturados assim, né? Existimos. Então, assim, para encerrar minha parte, para a Bárbara falar da experiência dela e para a Verônica também falar, então só assim, o meu sonho que é ver a AMPA vazia. O meu sonho é que não tenha necessidade da existência da AMPA. O meu sonho é que cada tutor tenha o seu animal do portão para dentro, castrado, exatamente, com a as vacinas em dia. Se a pessoa não tem condições de ter animal, ótimo, excelente, eu prefiro. Não tenha, então, não né? Não tenha. Se a pessoa fala assim, eu não tenho condições, Ana, eu falo, que a consciência, maravilha. né? Sim. Então, um dia a gente vai chegar nesse patamar. Então, um dia não vai mais precisar do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho, ele não é fácil, ele não é bonito. Nós trabalhamos exclusivamente, tudo que a gente faz é em prol a eles. Se você entrar nas redes sociais da AMPA, no Instagram, AMPA Mirassol, no Facebook, AMPA Mirassol, você não vai ver a cara de ninguém. Lá só tem eles.
Porque o nosso Sim. foco é eles e que eles sejam adotados, que eles tenham o direito de ter uma casa. Porque na AMPA eles têm o necessário. Na AMPA eles têm um abrigo, eles têm alimento, eles têm um abrigo que tá sempre limpo, eles têm funcionárias que levam no veterinário a hora que precisa. E tem carinho, gente. Tem porque carinho. as meninas lá, elas não, A gente dá não o falham, necessário. não. Elas, Mas, Bia, não é vida. eu sei que não. Mas não é um animalzinho, lar, né? não é um Com lar. certeza não é. Ele tem que ter a casinha dele, a Não caminha tiro. dele. E nós vamos sabe? falar sobre o Bartô, porque ele viveu lá por muito tempo. Muitos Ele anos. teve A Verônica vai saber as datas exatas de tudo. esse 10 acolhimento anos. e amor que a AMPA 4 deu meses. pra ele. E eu lembro do Rafael falando sobre o dia que ele chegou na casa do Rafael e ele falando, ele tá ficando doido com o cheiro da comida. Eles ficam diferente, doidos com a TV, né? alguns Com a- deles. O som da TV. Eles ficam olhando a TV. Gente, É muito teve E os diferente. que dormem isso. com as galinhas, porque lá na AMPA as funcionárias vão embora e fecham o barracão, então escurece e eles dormem. Muitos adotantes que adotavam animal adulto achavam isso engraçado. O Costela faz isso até hoje, o meu Costela. Eles falam assim, 5:30 gente, ele vai anoiteceu, eles vão dormir, porque por conta desse Bonitinhos. costume coletivo deles ali. Então é isso, Bia. A AMPA faz um trabalho muito sério, muito transparente, com muito amor. Muito amor, mas E por não isso que ela é exemplo, É. Ana. Porque tem vocês, meninas, que estão ali na linha de frente e com essa transparência, os eventos. Eu admiro demais o trabalho de vocês e espelho, né? Assim, para que um dia o Vozes chegue perto do que de tamanha grandiosidade e respeito que a AMPA já tem. Entende? Então é com isso que eu vou lutar muito e ter muita cautela. E é muito importante, não só para a AMPA, mas para toda a causa de bem-estar animal, que tenha pessoas comprometidas, que traz essa dor para o público Exato. e para responsabilizar as pessoas que realmente devem trabalhar nesse sentido. Porque não é um trabalho fácil, então é um trabalho muito sério. Então, quando você dá visibilidade para esse tipo de trabalho, é muito gratificante para a gente poder ter esse espaço para falar do nosso trabalho. Eu agradeço muito. Imagina. Bah, e aí você? Você chegou pelo um pastel e ficou até Eu hoje. nem comi o pastel, porque a comida pega a gente, assim, E né? ficou até hoje, e aí já E são aí, mas aí ao mesmo tempo, com certeza teve pessoas lá que saíram revoltadas, né? É, Então, são já os dois entra na olhos, visão. dois olhares, né? Poxa, elas precisam de ajuda ou são... E quem vai essa é a criticar? visão do mundo de hoje. De hoje não, de Distorcida, sempre, né? Sempre. As pessoas não têm muita compaixão. E com o celular hoje em dia tá pior. As pessoas Individualismo. não... Total. Né? E isso foi lá atrás, que nem tinha, né? Acho que a gente nem tinha isso, não lembro. Não tinha o Não existia o WhatsApp. WhatsApp. É, existia o Nossa, Facebook. ó, a gente Então, entregando assim, aí a eu falei, idade. nossa, as meninas... E eu fui não participava embora... disso. Fui embora sem comer. Deve ter parado na praça pra comer um cachorro quente, mas tudo bem. E foi indo. E aí acontece o quê? A partir do momento que você entra, você não consegue sair. Por quê? Não tem quem entra. E a causa não para. Não, mas não tem uma rotatividade. Não tem pessoas que se interessem pra começar a fazer parte. Ah, às vezes a gente recebe uma mensagem. Ah, eu quero ser voluntário. Olha, que ótimo. Que eu posso fazer? Pode ir lá. Pode ir lá, pode sentar lá. Começa aí. Uhum. Não vai. Não vai. Ou quando vai uma vez e vê que é na zona rural, Eu- que tem que dar banho ou passear e não volta mais. Não, e algumas pessoas, eles já chegam achando que eles vão participar das decisões. Ah, não, isso Da nem é instituição. cogitado, assim. Porque Simples já, assim, já cheguei teve agora, casos quero- de pessoas de reclamar, porque a gente tinha um grupo de voluntários no WhatsApp e tinha um grupo da administração, Ok, que era só a justo. gente. E tinha pessoas que já chegaram a reclamar pra mim, mas eu não tô em tal grupo. Ok. Porque ali a gente discute outras coisas que não vem. A gente não tem como abrir todo o debate pra todo mundo. Porque senão vira bagunça. Tem certas coisas que cabem a Gente, nós vamos que lá, estamos na né? administração. Olha o trabalho que é feito. Tem pessoas, mas sabe as pessoas que chegam de carona e querem o status? Sim. E tem vem com uma pessoas- opinião pronta sem conhecer a realidade. Exato, O que tem de Ana. pessoas que chegavam lá e a hora que via a gente no nosso dia a dia, falava assim, mas por que vocês não fazem assim? Mas por que vocês não Porque a começam... gente é burra. A gente carregava Meu, essa pelo amor. A gente, se precisava, limpava cocô de cachorro. Sim. E até hoje é assim. Não porque era, quando as tipo- meninas tiram férias, a Ana vai lá Sim. de domingo. Porque a gente hoje. Amar um animal não tem limite, Não tem né? limite. É sobre a necessidade que esse Não, animal aí tem. entra a em questão buraco. da Era às responsabilidade. vezes final de semana, domingo, ter que medicar. A gente chegou numa época que a gente revezava. Cada sábado,
cada domingo, porque sábado tinha a funcionária que ia. Mas cada domingo era uma que ia, porque tinha que medicar os animais. Então É um tinha ser vivo, né? o rodízio das voluntárias. Então todo domingo alguém tinha que ir, tinha a responsabilidade de estar lá. Eu falei numa coisa agora sobre status. E na gestão, né, que eu acompanho na clínica, é comum chegar pessoas por ter animal por status. Ah, sim. Não, sem dúvida. Gente, quando eu percebo isso, talvez para você que está ouvindo agora, seja algo que fala, como assim? É muito comum ter pessoas que têm animal por status, Por exemplo. tá? Que eu só conheci o funcionário até então. Poxa, Beatriz, mas a pessoa não tem tempo ou algo do tipo. Ok, mas quem sabe do animal continua tutor. sendo o colaborador. E o tutor não sabe nada. Aí o colaborador fala, mas ficou tudo isso para pagar? Mas não é tudo isso para pagar. O seu animal está com tudo isso que não foi feito todo aquele tempo. E ali a pessoa tem, porque ter um animal hoje em dia é sinal de status. Porque todos... E falar que pagou caro é melhor ainda. Animais de 18 mil. Porque aquele eu trouxe importado de 50 mil. Por favor, doutor, não tose, não apare o pelo para fazer o exame, porque senão esse pet vai ficar... Pode ter alopécia. Tem me pessoas poupe. que preferem gastar dinheiro com banho e tosa do que com vacina. Eu sei bem Sim. disso. Isso Eu é um sei bem A absurdo. gente teve a moda do Yorkshire, a moda do Shih Tzu, do Spitz alemão. E assim, eu respeito quem quer ter um animal de raça, porque tem pessoas Eu que tenho, sonham. tá? É. Eu tenho porque Eu eu já tive entendo que também. cada animal tem a sua característica. Sim. Eu E a sou... personalidade. e a de sua cada um. E eu personalidade. respeito muito. Tem gente que fala pra mim, Ana, meu sonho é ter tal animal. Eu falo, nossa, que beleza. Você tem condições financeiras? Exato. Você pesquisou as características desse animal? Porque um labrador precisa de adestramento, porque um animal de porte grande envelhece mais rápido e precisa de alguns cuidados diferentes, porque um animal com pelo precisa de banho e tosa. Então, assim, você pesquisou as características, é esse animal que você quer, você tem condição financeira? Ótimo! Eu E não aí sou vai tão pesquisar fanática. um canil. Só que agora nós vamos falar de canil. A Bárbara vai contar o resgate que a gente fez ano passado, por Eu essa ia questão da chegar nesse pessoa não... ponto. A pessoa quer ter um animal de raça, a que custo? Conta, Bárbara, do nosso Esse resgate. canil, eu acompanhei um pouco da Você história sabe de o que, vocês. que é o mais interessante? Que até agora foi julgado ou não? Não foi resolvido. Um ano e 10 ano. meses. 1 ano e 10 meses. Oh, uma situação óbvia. É óbvio, gente. Quem vê os vídeos, juiz, polícia, sei lá, não é minha área. Esse povo todo, é óbvio. Qual é a demora? Eles estão lá. Tem uns. E não podem ainda, né? E eles têm um comportamento muito específico, porque alguns deles não podem se misturar com outros cães. Isso é um problema muito grande pra nós. A gente não pode se ter o luxo de ter um cão numa baia. Não. Incluindo um cão que o município pediu há 1 mês pra nós recolher, porque ele estava causando na rua com outros cães. Super dócil com pessoas. Um amor. Brincalhão, novinho. Mas ele não gosta de outros cães. Ficou um dia todo na gaiola dos bombeiros até saberem pra onde que ia esse animal. Porque o sobrou pra município quem. não tem o que fazer. Pois bem, ligaram pra nós do município para acolher por 1 noite. Ainda está. Faz um mês. Faz um mês. Esse cão tá em uma baia, sozinho. Porque a gente não vai correr o risco de misturar, Vem matar um outro, de pôr não as tem culpa. funcionárias para tentar, porque quem tem que fazer essa adaptação somos nós. Então amanhã é um dia que eu vou lá pra gente tentar reorganizar uma baia para juntar animais. Porque tem uma Porque cadela tem uma cachorra prenha que a gente resgatou agora junto com outra. Seria interessante se tivesse um adestrador voluntário também. A gente tem um pessoal que vai uma vez por mês, não sei a frequência que eles estão indo, mas é diferente, a nossa Sim. pegada é muito rápida. Sim, A situação tem que de um ser, né, abrigo da é diferente necessidade. de um adestramento ser da numa necessidade, residência. né? Então a gente aprendeu a fazer mais ou menos esse Entendi. trabalho e acontece, Sim. entendeu? Mas é um problema que não é nosso. Não é um caso de resgate. Sim. A gente tem que ter casos de resgate, prioridade. E aí a gente recebe mensagens de pessoas. Pra que serve a AMPA, então? Por que você não acolhe isso? Isso porque a pessoa vai mudar. Aliás, essa semana vou mudar, me separei, tive um filho. Eu recebi Vem também. falar isso. E quando a pessoa Uma gata morre, que- quando a pessoa falece, a família toda, que é a casa, que é o carro, E que é o a televisão, animal? que é a geladeira... Pampa.
Ou eles Sabe? ligam no gabinete do Aí prefeito. sabe o que Teve eu uma falo? vez que... Ai, que bom que eu já tô com o seu número, porque eu sei então onde te denunciar por maus tratos. Você tá abandonando um animal. Então, Já falei isso pra algumas pessoas Enfim. e pulado dessa altura. Eu sei, a minha também. Então, Bia, Bah, mas quando a esse, pessoa quer a conta pessoa, um pouquinho desse resgate, que eu acho que ele é muito válido. essa questão sobre de canil. então foi sobre chegando. pesquisar o canil. Então, pesquisar o canil, tudo bem, legal, comprar. Gente, o dinheiro é teu. Você tem, sempre alguém tem um adotado, tem, beleza, na minha família é assim, normal. Mas pesquisa de onde vem. Porque essas coitadinhas, é uma marca de cesárea em cima da outra. E é cesárea, não é parto normal, não. Eles nem esperam, é o tempo deles, porque precisa vender, precisa dar esses filhotes. Então, é um corte em cima do outro, essas coitadinhas desse jeito. Ai, a foto do canil é bonita, não sei o que. Só que Vai ele tem um visitar. outro local. Exato. E não é ali o bonitinho que ele mostra, ele tem um outro local. Visite. E tem clínicas que apoia, Compactuam com sabe? isso. Então, é um absurdo um profissional da área compactuar com isso. Aí entra o dinheiro, né? Sim, Não tudo. entra valor né? ético, entra valor financeiro. E esses cães estão lá até hoje, já faz mais de um ano. Com certeza, a hora que a gente divulgar, vai chover gente querendo. Tudo bem, eles precisam de um lar, Já como tinha uma todos. lista, não Tem uma tinha? lista. Já Bastante rodou a vezes, lista, mas já rodou. Tem gente que já porque a desistiu. gente já tentou os 3 primeiros que não. E não. Enfim. Então, nós vamos ter que fazer uma nova postagem falando que eles estão disponíveis. E aí vai chover gente querendo. Agora, por que o pretinho caramelo que tá lá faz 10 anos ninguém O quer? fiapo de manga. Por que pra esse tem espaço agora e pro outro não? É o que você tá falando do status. Como eles são de uma cansativo. raça, né, Sim. que chama a atenção. E o Instagram da pessoa que comercializava, o Instagram é lindo, maravilhoso. O canil, a hora que a gente chegou lá com a polícia, com a rede de televisão, Nossa. a ração que eles comiam. É uma ração que eu não tenho coragem de dar para um animal, a ração. Eles, assim, extremamente magros, infestados de carrapato. Pele e osso. Então, assim, então a pessoa quer ter um animal de raça, ok, mas pesquisa de onde está vindo. Então, nós fizemos esse resgate ano passado, com muito custo. É uma situação delicada ali pra gente, por essa Estamos logística. sofrendo com isso até hoje, por Engraçado, questões das né? baias. O caso do cavalo teve a perna amputada, foi de Bananal. Eu não lembro o município. Ele foi agora, por conta da repercussão que Só por teve, isso, né? Foi o que repercutiu. Foi uma crueldade aquilo, meu Deus. Eu não vi. Eu não Crueldade vejo porque absurda. eu visualizo, então aquilo fica, né? Eu não entrei profundo, mas eu vi também a não quis lei me que foi. aprofundar, Exato, porque eu também não entro. Eu não sigo página nenhuma de nada, porque o que a gente vive aqui, que nem a Ana Já falou. é o suficiente pra Oh, saber, a gente já né? teve bicho sem mandíbula, com uma sonda enfiada E na boca. aquela cachorra A do preta, Bela Vista, lembra? Bela. A Bela, essa aí. Ela levou Uma um chute sonda. na boca. Que Na verdade, ela não tinha. o cara tentou estuprar ela. Ela avançou Zoofilia. nele e ele deu um chute na boca dela. E aí a boca dela tava cheia de bicho. Porque Olha que a gente ele pegou. machucou, sentou a mosca varejeira. Sim. Quando a gente foi fazer o resgate, o ferimento já estava cheio de bicho. Qual que era o que a gente tinha? Que aqui a gente viu o crânio dele, é o pirulito? Pirulito. Era o pirulito. Do lado do. A gente atrás viu do o ouvido crânio aqui. dele. Mas Por o conta pirulito disso. demorou pra gente conseguir pegar. Ele Ninguém era conseguia bem agressivo. pegar ele. O animal, quando tá com dor, ele fica agressivo. Lógico, ele recua. E é interessante que ali na AMPA, a gratidão que eles têm, porque eles chegam lá com dor, chegam machucado, ainda, né? O Scooby também, que foi amarrado no poste, ele não deixava chegar perto. E aí, o cuidado diário, as funcionárias alimentando, quebrando, vai medicando, conquistando. fazendo um curativo. Vai curando O amor a alma. cura, né? Eles se apegam, eles têm uma curando a gratidão alma. por todo esse cuidado que assim, E eles a pata do conhecem. Badu, eu tenho na minha cabeça. Eu já vi lembro, isso. a gente tinha uma voluntária, a Larissa, que era uma voluntária do FIES. O FIES lá em Mirassol tinha um projeto que era você fazia um trabalho voluntário e tinha um desconto, alguma coisa. Você ganhava as horas, As 17 horas, horas você de tinha que comprar trabalho. as E aí horas. a gente tinha uma voluntária, a gente teve vários voluntários do FIES, mas a Larissa, ela ia no abrigo. Ela ia ajudar a gente a medicar os cães. Tanto que quando ela terminou a faculdade, ela continuou indo enquanto ela pôde. Aliás, dona Larissa, precisa voltar. Aí, eles ouviam a Larissa chegar de longe
Você percebia que a Larissa chegou, porque eles começaram a fazer uma festa, porque ela dava remédio pra eles. Então ela dava salsicha, ela dava presunto, que a gente colocava o remédio no presunto, na salsicha, numa coisa mais fácil. Então eles ouviam a Larissa chegando, eles sabiam que era a Larissa. Era inacreditável. Que incrível. O amor cura, não tem como. Eles sabem, depois que vai passando E a trauma... pitaia, então? Nossa, a pitaia, tua pitaia, né? Porque eu não. Eu já não fui tava lá. mordida por ela. Todo mundo foi, menos eu. Eu não. Conta A aí, pitaia você foi fez, nosso Bá. milagre, a pitaia, na verdade. Porque ela chegou paraplégica e com o tempo ela começou a apoiar. E ela era muito brava. Então, começou a fazer ferida, porque a gente não conseguia virar ela, não conseguia dar banho com frequência. Quando precisava, tinha que anestesiar, enfim. Ou ela Aí ela andava, ou ela levantou. morria, então ela andou. Ela começou a equilibrar. E ela começou a equilibrar, e ela foi, e ela foi. Ela e chegou ela até andou. a ter cadeira de roda, lembra? Ela teve Depois- cadeira de Não dava roda, muito certo. tudo. Não dava certo. Mas ela voltou a andar por um bom tempo. Ela ficou bem. Ela andava assim, meio cambaleando, né? Mas meio a Pi não mancando. aceitava ninguém. Mas ela ficava em pé. E ela me amava. Acho porque um dia eu tava com ela medicando num fim de semana. E ela quis virar pra me morder. E eu briguei muito com ela. Sim, se posicionou Eu falei, também. que é isso, pitaia? Eu tô aqui, que blá, 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 blá. Nunca mais. Claro que eu não podia abusar, né? Você nunca dava um abraço na pitaia. Mas ela me lambia. Então, assim, vai saber os traumas dessa coitada. Né? É muito E trauma. ela ficou quanto tempo no abrigo? Ela ficou até morrer, tadinha. Ela ficou uns A 5 maioria anos. 2019 Até pelo ano comportamento passado, né? dela, ela não ia ser adotada nunca. Como nós temos outros, tipo a Rebeca. A Rebeca é super bipolar. A gente não vai doar ela. A gente tem essa consciência, essa responsabilidade. A menos que chegue alguém... Apesar Louca que a igual. Catarina foi doada. Ah, mas a não é no Catarina nível... era muito medrosa. É, medrosa. não Ah, deixava a gente medrosa, chegar medrosa, perto. tudo bem. Agora a Rebeca e a Priscila, a gente Ela- deixa a até um Rebeca é recado no falsa. portão. Então a gente Priscila não deixa. poodle. A Shakira também era grandona, né? falsa. Ela parece uma chip dog. Inclusive, a gente pôs Priscila porque ela é tão grandona que lembrava a Priscila da TV Colosso. A Priscila, ela é um amor. Ela é hiperativa. Ela é brincalhona. Ela é. Você entra ali na baia, ela convive com outros cães. Ela vive com outros cães ali na baia dela. Você entra, briga. Mas do nada, eu acho que ela meio que... Cansei. Deixa eu dar uma mordidinha aqui. Ela não gosta de homem. Gente, é incrível. Vários Bia. ali não gostam de homem. Eu acho que a Não vai homem convivência lá. deles com a gente, ou vai saber o que eles, né, viveram na rua. Mas homem com boné, quando entra alguém ali com Óculos de boné, sol. eles não gostam. A Priscila estranhou algumas crianças que foram lá com uma família para tentar adotar ela. E outra Porque coisa que eu já por ela percebi... ser de raça, digamos assim, É. né? Uma poodle, chama atenção. Talvez ela teve ali algumas E eu já algumas senti, famílias. vamos É. supor, uma pessoa que vai lá, que ela não gosta de animais, ela quer ter um animal para cuidar da empresa dela, do quintal, ela quer um cão, Um de, cão guarda. de guarda. Ou pra dar resto de comida. É Teve uma incrível mulher que como falou eles isso pra não mim. gostam. É? Eu queria um cachorro porque sobra muita comida lá em casa e eu não tenho. Eu acho pecado jogar fora, então eu quero um cachorro. Graças a Deus ela não tinha levado os documentos e ela não voltou nunca mais. E às vezes eu vejo que eles sentem. Quando a pessoa entra lá, qualquer um aí, moça, só pra eu pôr lá no quintal de casa, eu vejo que não dá afinidade com nenhum, graças a Deus, porque ninguém gosta, sabe? Eles sentem. Ah, esse né? povo não me pegou lá, não, porque se me pega lá e fala assim, olha, sinto muito. Você não vai levar nenhum. Eu já ouvi tanta coisa nos meus quase 10 anos. Criança, a pessoa vai lá, ai, meu filho de 2 anos quer um cachorro assim, É tá, uma mas idade espera muito lá. crítica. 2 anos com animal. Não tem querer. Mas a questão é, meu filho quer. O filho de 2 anos não tem Não querer. quer nada. Eu não tenho filho, mas é uma coisa Mas meio a óbvia. responsabilidade vai ser do adulto. Você tá disposto a arcar com essa responsabilidade? Com a Se você criança estiver, e um ok. animal. Sabe? Então, Então, eu tô lá, quando eu tô lá e coincide, amém, eu já falo, mas espera lá, não é seu filho que tem que querer. É uma situação assim, assado. Então, aí tem gente que se dói, porque hoje em dia as pessoas se dói com tudo. Tem né? gente que depois do discurso nosso resolve não adotar e eu agradeço. Ótimo, essa é a Eu intenção, agradeço. sabe? Tem que ter responsabilidade. Essa parte que você falou, eu acho muito válida também, porque algumas protetoras, esse ponto eu também fico assim, protetora, acumuladora. Ah, Não querer... Existe uma linha muito tênue. Muito, e é muito delicado falar sobre isso. É muito Mas é próximo. necessário, porque a protetora ela não tem noção
do quanto às vezes ela tá sendo acumuladora. Sim. Né? E o fato, assim, a AMPA, eu sei dos critérios, das responsabilidades. A gente que já tá ali na linha, né, de frente, eu estou na parte há 13 anos, vocês, então, há 10, 11, lidando diretamente com os animais. A gente olha para o indivíduo, aqui acelera ou sente paz. E ali não tem como. Só que tem momentos que a gente sabe que nós precisamos doar aquele animal e eles vão ter aquele momento de adaptação e que é comum, né? E que a gente precisa fazer o quê? Fazer com que eles entendam esse processo dos dois. Que eles vão ter esse momento de Sim. adaptação. Só que a gente não pode ir a todo tempo lá, não vou doar esse animal. Ninguém é bom o suficiente. E eu acho Ninguém é bom o suficiente. É. Porque, tem protetoras aqui que eu falo... Tem pessoas aqui com colônia de gato na casa, com 80 gatos na casa. É acumuladora, não é protetora. Exato. É. Só que ela é a única que não observa isso. É, mas um dia ela vai ter um problema muito sério, não vai dar conta, entendeu? Ela vai faltar, e aí? E esses animais? Vai ser responsabilidade de quem? A gente Eles não vão consegue sofrer. ajudar. Aí Não. precisava de psicólogo para intervir, mas a pessoa não aceita ajuda. Esses animais ficam de uma maneira prejudicadas, porque, Sim. ao meu ver, é maus tratos. Uma Não tem judiação. qualidade de vida. Não tem qualidade de vida. Tem muita gente que não consegue doar, mas também não pega mais. É um problema. Porque você ter mais de 10 animais é um problema. Porque é muito animal. Às vezes você não tem um espaço, você não consegue arcar com tudo aquilo. Só que essa pessoa, ela entendeu que ela não pode mais Chegou pegar. no limite, Ó, né? eu tenho esses 80, eu vou tentar doar. Eu não vou conseguir doar, eu vou cuidar deles até eles morrerem. Tem gente que, além de não doar, continua pegando. Continua resgatando. E tem pessoas que aplaudem esse tipo de comportamento. A gente Isso é o pior. A gente vê comentários assim, nossa, Deus te abençoe, você é um anjo na terra, gente. Mas daí entra aquela corrente do Pix. Mas eles Por não... um momento ali, né? Depois as pessoas somem. É por isso A que ela gente pega observa outro, né? isso. Até Toda vez que a gente faz- me dá até tirar o feliquito animal da... Porque assim, o animal apareceu aqui na rua, as pessoas vão chegar um momento que vão se incomodar de ver esse animal andando sozinho aqui na rua. Aí eles vão começar a divulgar. Ó, primeiro eles vão na prefeitura, a prefeitura vai mandar provavelmente eles procurarem alguma ONG, alguma protetora. Aí elas vão falar que elas não podem, que elas estão super lotadas. E eles vão ficar um jogando pro outro. Até que alguém, às vezes sem poder, sem ter condição, vai lá e vai resgatar aquele cachorro. Ou aquele gato. Tirou o animal dali, a pessoa que tava pedindo ajuda não quer saber pra onde esse animal foi. Porque o problema pra ela foi resolvido. Só que o problema pra quem resgatou só está começando. Porque esse animal tem que passar pelo atendimento veterinário, ele tem que ser castrado, ele tem que estar com as vacinas em dia. Aí vai passar por todo o processo de adoção. Até esse animal ser adotado, vai quanto tempo? Talvez 1 ano, talvez 10. Talvez 10. Aí entramos no Bartô. Fala do Bartô. E o Bartô. Porque o Bartô foi seu start. Foi meu start. Nessa parte de eventos, né, no projeto Vozes pelos Animais, surgiu o Pet Day, a empresa Rodobens daqui de Rio Preto. E ainda vou colocar mais uma ponta. As protetoras, elas não querem que você sobressaia com algo do tipo. Então, poxa, eu tô com evento, mas tá bom, eu tenho um evento, mas eu não tenho pet para levar. Então era tipo assim, que protetora que você é? Se você não faz resgate, você não tem isso ou algo do tipo. E, de fato, eu não Nossa, faço. pode levar os danos. Eu ia ficar feliz. Pode Busca levar nosso todos. lá, pode levar. E foi exatamente isso que vocês fizeram. Bia, vem aqui, pegue aqui, né? E o meu propósito, eu lembro de uma vez a Bá... Começou a postar, gente, que foi do Neguinho. Que a Bá, ela contou, e aquilo... Nós duas, né? Pra quem não sabe, nós somos primas. Beabá. Que chora. A Beabá que chora. E aquilo ela falando, como assim? A vida dele foi num abrigo, ele não teve a oportunidade. E aquilo, ela chorava de lá, eu chorava de cá. Eu falava, não, isso tem que mudar. E eu falava, eu preciso de um animal, vai ter um evento, né? Porque eu preciso fazer o Pet Day nessa empresa. Quero um pet que esteja aí há mais tempo. É que até isso tem que pensar, porque não é todo pet que se comporta e que esse tipo de evento é saudável pra ele.
Então, assim, Exato. não é, né? Mas aí veio o E aí Bartô, ok. a Bá falou, Bela, o Bartô se enquadra, só que assim, né? Ele sempre volta. Aí, quando eu fui buscar lá, eu falei, Bartô, a gente não sai de lá enquanto tu ganhar uma vida. Uma vida, né, fora da AMPA. E de uma maneira que eu estava, né? Tudo Deus coopera também. Sem o apoio, né, de outros animais ou algo do tipo, mas eu falava assim, aqui tem um propósito. A ideia é o Bartô. Então, que bom que não tem O foco vai outros ser ele. animais, porque o foco é ele. E ali as pessoas diziam, mas você não tem outros animais? Não. A nossa missão é fazer com que o Bartô ganhe um lar. E ali as pessoas entenderam. Eu falei assim, eu preciso que vocês ajudem, entendeu? O Bartô a ganhar um lar. O Bartô tá assim. Contei a história do Bartô. E ali eu falei assim, cada pessoa que vinha, você não tem filhote? Não, não tenho filhote. Tá. E ali depois chegou o filhote, chegou uma caramela, chegou a pretinha, foram chegando outros pets. Mas por um momento o Bartô ficou 2 horas do evento sendo somente ele. Depois eu fui conseguindo outros animais que foram chegando. Inclusive naquele mesmo dia chegou uma bela ninhada Dos recém-nascidos. dos recém-nascidos que foram encontrados numa caixa. Eles estavam acho que com um dia de vida que foram criados ali na mamadeira. E a gente tava com extremo, né? É. E ele falou assim, ó, o foco é o Bartô. O final ali do evento, aquelas coisas mesmo de Foi no novela, final, né, né? praticamente. Aí aparece o Rafa e ele só olhou, o Bartô é meu. Eu olhei, você não vai falar com a esposa? Daí ele, eu já falei com a minha esposa e o Bartô é nosso. Aquilo eu parava, como assim? O Bartô é de vocês. E aquilo, tipo, não, é esse, ele é nosso. E aquilo, outros vinham, outros tentavam negociar, vou falar com a minha mãe, tudo aquilo que a gente já conhece, eu vou tentar. Só que o Rafael chegou de uma maneira tão Decidido. decidida, ele olhou pro Bartô, ele vai embora comigo. É inacreditável, porque de fato ele foi embora com o Rafael. E ele tá super bem. Ele está super bem. Foi engraçado ver o desenvolvimento de todos. Do Rafael, da esposa e do Bartô. É porque é uma adaptação pra todo mundo. Foi pra casa. Porque então o Rafael falava, Beatriz, ele tá sentindo o cheiro da comida? E um detalhe. Ele é um cachorro porte médio, que foi pra um apartamento. Então, assim, eu moro num apartamento. Gente, Boa, Bá. sabe? É muita desculpa. Então, quem dá desculpa é porque não quer. Eles Tudo ficam bem. numa baia que é menor que um apartamento. Tudo bem. Eles passeiam de Né? vez em quando algum voluntário tem tempo. Mas eles Mas não é têm, desculpa né? do Exato. abandono. Eu tô mudando pra um lugar... Meu... Não faz sentido. Você muda pra uma casa sem garagem e você não leva seu carro? Aí, tipo, o que o Rafael demonstrou ali naquele dia? Cara, eu tenho amor pra dar pra ele. Eu tenho respeito pela vida do Bartô. Pra eles Sabe? é suficiente. Pra ele é suficiente. O que o Rafael fez? O tempo do Bartô, eu tô aqui pra respeitar. Porque então o Bartô tava E tomara obeso. que ele ainda vive anos pra curtir isso, né? O Bartô tava obeso, tava ali com uma dermatite, soltava muito pelo. E ali ter todo aquele acompanhamento. O Rafael depois falou: nossa, ele não consegue ficar em pé, ele desliza. Então, toda essa chão. parte. O Bartô já estava tanto tempo com a gente que a gente tem um pet shop lá que sempre que a gente precisa, a Érica, ela doa a tosa. Aí o Bartô, ele tinha fases. Ele tinha aquela fase meio lobisomem e o tupete dele era dourado. Moicano. Achava ele Ele tão tinha um lindo. moicano dourado, porque ele é quase preto, né? Ele é escuro, o Bartô, mas o topete dele era dourado. E aí, quando chegava no calor, que ele tava muito peludo, as meninas pediam, a Érica doava. Ela doou da Priscila também. Érica, muito obrigada. A Priscila, quando precisa, vai lá Por tosar. mais pessoas como você, por favor. E aí ele ia, tosava e voltava. Então, o Bartô, ele era famosinho. A gente sempre tava postando o Bartô. Tanto que dias antes da adoção, a Bá levou ele no SBT, né? Ele Foi. foi no Ele tinha ido no SBT. SBT. fizemos Uma semana matéria. antes, eu acho. Então, o Bartô, sempre que a gente Tava postava numa- o Bartô... Só que aí, Bia, esse interesse da família em dar uma chance para um animal adulto...
porque infelizmente o perfil de adoção é o Idoso, filhote. porque ele tinha Idoso. 10 anos só na AMPA. Ele já chegou adulto. A gente não tem ideia de quantos anos ele tem. E dias antes dele ser adotado, eu tava lá com as funcionárias e tava um silêncio no barracão e eu escutei um cachorro latir rouco, um latido de cachorro velho. E até então eu não tinha entendido a dimensão da idade dele. Aí eu voltei no portão, falei pra Dani e pra Tamires, falei assim, gente, é o Bartô. Ai, tadinho, envelheceu. Porque a gente não vê isso neles, né? A gente não vê eles como velho. Então foi isso, o Bartô... A gente tem algumas figurinhas no nosso Instagram, a Priscila é uma delas, né? A Priscila, a gente posta ela, todo mundo ama de coração, mas ela não vai ser adotada tão cedo. Os churros, a gente teve Nossa, animais os que churros. marcou, assim, a história da AMPA. Chiclete. E o Bartô é um deles, porque o Bartô maluquinho. ficou tanto tempo ali, e a gente sempre postando, Érica, obrigado pela tosa do Bartô. Aí todo mundo chovia lá. Aí padrinhos no Natal, e o Bartô era carinhoso. O Bartô era que as pessoas entravam na baia, era aquele cão que deixava abraçar, que fazia carinho. Ele sempre foi muito dócil. Ele Ia na sempre trave, foi. mas não fazia gol, Não né? ia, mas por conta disso, Bia. Um macho, Macho, forte, né, médio, preto. grande, igual você falou, meio E obeso. Tem isso, sim. Tem. A gente não pode falar que não. Tem. A maioria dos Tem animais 4 da AMPA pretinhos são lá esses. que tá lá. Eles são os últimos os a 3 serem. últimos a serem adotados lá da minha época, porque eu entrei lá em 2012, fiquei na administração até 2017. Em 2021, eu me desliguei totalmente assim. Totalmente não, porque de vez que nem eu tô aqui hoje, né? Mas assim, me desliguei de frequentar semanalmente o abrigo, que eu ia praticamente toda semana. Os 3 últimos da minha época de resgate era o Bartô, o Duque e o Teco. Os 3 eram machos. O Teco era porte pequeno, mas o Duque e o Bartô, porte médio e preto. Os três. pretos. Então, assim, os 3 foram... O Teco vai fazer 10 anos. A gente resgatou ele no dia 24 de dezembro de 2015. Ele era filhotinho, devia ter uns 2 meses. Acho que mais ou menos Foi isso. nas feirinhas. Aí a pessoa que chegava lá na feirinha de filhote também. Os branquinhos, os caramelos e as fêmeas iam. Os pretinhos Os machos pretinhos ficavam. ficavam. E aí, então, ele vai fazer 10 anos agora, no final do... Deve ter feito já, né? Porque ele novembro, devia né? ter 2 meses quando a gente resgatou. Eu falo que assim, tem que ser pensado, porque as pessoas, eu quero filhote. Tá bom, o filhote é bonitinho, mas tá disposto a energia do filhote, o desgaste do filhote, todo aquele preparo. O cão idoso, eu falo que fica com o mais manso, aquele amor que ele já Já é te um dá. porte que você sabe o tamanho que o animal não vai crescer. Exato. além Você disso. já conhece o temperamento. Mas Ele cultural. já não é a surpresinha, eu falo o Kinder Ovo, né? Cães de adoção são Kinder Ovo, não adianta, Hoje, já tem depois essa... depois Mas, de toda a infelizmente, minha é cultural. experiência na AMPA com filhote, eu hoje, se for adotar um Pego cachorro, adulto, né? eu pego adulto. Eu também. Não pego mais filhote. A não ser que aconteça alguma situação que às vezes a gente não tá esperando, né? E você acaba Se envolvendo. se envolvendo. Mas assim, se for pra eu escolher... Porque o trabalho que um filhote dá é igual uma criança. Porque eles dependem muito mais da gente do que um adulto. E além do mais, do gasto, né? Sim. Porque então, além do todo o protocolo vacinal, tem também castração, né? Porque tem a gente esse já desempenho. doa castrado e com as vacinas em dia. Então, o custo é menor. É menor. O filhote já não, né? O filhote, quando a gente consegue dar uma primeira dose primeira da vacina, dose, vermífugo, né? Isso. Porque a gente também quer que eles sejam doados logo. Principalmente Sim. filhote. Exato. E, infelizmente, tem aquela fase do filhote rechonchudo que acabou de desmamar. Esses aí, a hora que você posta a foto, a Todo maioria mundo todo quer. mundo quer. né? E o filhote já com 3... Pernudo, os aborrecente. os pernudo, pernas compridas, orelhudo. aquelas orelhonas que a Isso, pessoa mais aí velha ninguém diz quer. Ninguém quer. Porque eles estão esquisitos, Tão porque eles não são mais bebê E e, nem também não são adulto. adultos, né? Aí é Agora, mais quantas difícil. ninhadas a gente resgatou E ficou. extremamente doentes e que tiveram que fazer um tratamento longo e a gente tem essa responsabilidade de tratar o animal antes de doar, e aí eles atingiam uma idade que aí a gente não conseguia mais doar. E aí foram ficando. E aí vão ficando e vão ficando. Eu queria aproveitar esse assunto, ô Bia, para fazer esse link que você falou. Essa responsabilidade do resgate não pode ser só por amor. Por isso que muitas voluntárias da causa viram acumuladoras. Você tem que agir, você tem que ser racional. Essa doação de animais, você também tem que fazer com cautela.
Você tem que entender também as possibilidades da família, as necessidades do animal. Às vezes o animal vai ter só o básico que essa família, ok, né? Então tudo. Você tem que. Esse discurso que a gente faz lá na AMPA, às vezes a pessoa chega porque a criança quer. E é isso que a Bárbara falou: uma criança de 2 anos, ela não vai cuidar. E é o que a Verônica falou: o adulto responsável, ele vai cuidar desse animal. Então a gente começou a ter esse discurso. Então, na hora do resgate, a voluntária que está fazendo esse resgate, ela tem que saber que ela vai trabalhar incansavelmente para a adoção desses animais. Mas tem protetoras que acham que na casa delas e onde eles estão mais protegidos, e não faz isso, e não doa esse animal. Isso é acúmulo. A maioria dessas pessoas, ou elas não têm um preparo emocional, e eu vejo isso, eu vejo muitas protetoras que elas emocionalmente não sabem lidar com a adoção e tirar o animal dali. Elas não veem que o ambiente dela está superlotado e que eles não estão tendo qualidade de vida. Algumas também por falta de informação. Porque quando a gente começa a entender essa questão da qualidade de vida, dessa rotatividade, do porquê da incidência de doenças, por que os animais estão sempre doentes, você tem que ter condição financeira de castrar. Então, isso daí engloba várias situações. E isso é muito recente. Até 20 anos atrás, não tinha todo esse trabalho. A rede social tem ajudado muito também. Então, você tem um local com acúmulo de animais, e nós temos esse Mirassol. Já teve protetoras que veio, pediu ajuda pra gente, a gente começou a ajudar com a condição dessa pessoa não acolher mais. Ela não conseguiu, ela continuou acolhendo. Nós já tivemos um animal adotado, que a pessoa que chegou lá para adotar esse animal com a gente, falou pra gente: olha, quem indicou vocês foi a fulana. E a fulana com a casa cheia de animais resgatados. Poxa. Aí, por que não doou um dos animais dela? A gente quer que os nossos sejam adotados? Com certeza, queremos. mas olha a situação daquela pessoa, não é? Se ela não entender que tem que ter essa rotatividade, se ela não entender que se ela não doar, ela não pode mais resgatar, é um ciclo que E não participar termina. também, né? Então, Participar. de feiras de adoções, de eventos, E a gente é grato postagem, que gente. as Você não quer pessoas sair de casa, isso. você não tem Não tem, condições. tem páginas que não divulgam os Não animais que divulga os tem. animais. Eu não entendo, sabe? Exatamente. Poxa, se não tem condições de ir no evento, eu trabalho, isso, aquilo. Rede social, você tá na rede social o tempo todo. Você tem foto dos animais, por que não posta? Qual é a dificuldade? Evento de adoção é bem desgastante. Com certeza. Mas a gente teve durante anos, uns 3 ou 4 anos, acho que foi em 2015 que eu parei com as feiras, né? A gente tinha feira de filhote na praça lá em Mirassol praticamente todo sábado. Quando a gente entrou era todo sábado. Aí, quando a gente estava começando a reorganizar as coisas lá, eu e a Claudinha, que é voluntária, que faz parte, né, da administração até hoje, Claudinha, beijo. a gente assumiu as feirinhas. Então, a gente estava sempre ou as duas juntas, ou tava uma ou tava a outra, pra conseguir organizar. Aí a gente mudou, começou a fazer a cada 15 dias. Por quê? Era um trabalho voluntário, eu precisava doar os animais que a gente tinha. Só que eu também abria pro pessoal, por exemplo, a sua cachorra deu cria. Isso sempre foi assim. No começo, quando a gente começou, que nem a Ana começou a frequentar, porque ela levou os filhotes com a cachorra que ela colheu na feirinha. Só que no começo era assim, você chegava lá e falava assim: tem esses cachorros pra doar, posso deixar aqui? Pode. Tinha gente que ia embora e não voltava mais. Fácil, não? E os cachorros iam pra AMPA. Aí, porque eles não iam largar no meio da praça. Eles levavam pra AMPA. Aí, quando eu comecei a fazer parte e comecei a participar da feirinha, eu falei assim: não, gente, peraí, a gente precisa fazer um cadastro desses animais. A gente precisa saber que esses animais estão indo. A feira tava se tornando um ponto de depósito. de descarte. Aí, quando eu assumi a feira, a gente fazia um cadastro. Eles tinham que cadastrar e tinha que ter vaga. Porque a gente tinha os nossos filhotes. E vamos supor cercados limitados. A gente tinha 2 cercados. Gaiolas pra gato. A gente tinha 2 cercados e 2 gaiolinhas pra gato. Então era assim, se eu tinha 10 filhotes, era 5 em cada cercado. Então não tinha vaga pra filhote de fora da AMPA. Ah, não, mas eu tenho 5 filhotes, eu tenho vaga pra 5 filhotes. Então eu tinha bolos de cadastro de pessoas que ligavam na AMPA, mandavam mensagem no Facebook pra cadastrar. E eles tinham que levar o filhote às 9, que era a hora que a feira começava, e buscar meio-dia. Eu tive que comprar um chip de celular
Pra não gastar do meu telefone e não ter que ficar ligando do meu número particular pra ligar pra gente que não ia buscar os filhotes. O que hoje é o que a gente acompanha aqui quando eu faço os eventos do Vozes, a pessoa tem que estar presente do início até o final. Isso foi uma das maneiras. Você tá indo embora? Leva o seu animal. Algumas pessoas até ficavam, mas era raro. A maioria deles não queria. Porque eles não querem essa responsabilidade, Não. né? Eles E querem aí, se livrar sim. do que tá sendo E aí problema. eu comecei a colocar uma taxa por filhote que eles pagavam uma vez só. Pra que era essa taxa? Pra ajudar a pagar a ração Com que os certeza. filhotes consumiam, pra ajudar a pagar o crédito desse celular que eu tinha que ficar ligando Com pra eles certeza. irem buscar os Aí os começou a ficar filhotes. muito difícil, né? E aí, mas alguns ainda faziam, Mas pagavam. já diminuiu o teu número de... Só que aí chegou só que era muito desgastante. Porque é o que a gente tava brincando antes de começar. Que na minha época, como a gente começou, o negócio tava muito bagunçado, muito assim, eles estavam começando a pôr a casa em ordem, mas ainda Uhum. não tava, a gente que terminou. A gente tinha muita dívida, a gente, tipo assim, gastava mais do que arrecadava. Então, a feira, além de doar os filhotes, ela era uma forma de eu arrecadar dinheiro. Eu tirava, às vezes, 500, 600 reais num sábado. E isso ajudava a pagar a conta. Sim. Então, a minha mãe fazia brigadeiro pra gente vender. A gente vendia na feira, as meninas voluntárias menorzinhas iam nas lojas. Tinha um amigo do meu irmão aqui de Rio Preto, Moisés, que ele fazia trufa. E ele vendia pra mim a preço de custo pra eu revender na feira. Tem uma outra pessoa lá de Mirassol que tem uma fábrica de cama, a Vera, que ela também vendia pra mim a preço de custo pra eu revender na feira. Então, eu fazia dinheiro na feira. Sim. Porque, assim, era uma loucura. A Renata, às vezes, que era minha tesoureira, ela ligava e falava assim, tem R$1.000 pra cair em cheque, tem R$500 na conta. A gente pedalava Pra fazer da conta, Nunca né? voltou um cheque. E eu quero agradecer a Ragif, que é a patrocinadora também, né, apoiadora do projeto Vozes pelos Animais. Eles dão ração para o nosso projeto e a gente cria critérios para destinar essas rações, né? Porque senão fica muito fácil. Eu quero ração. Sim. E um dos critérios é qual foi uma quantidade de animais que você ajuda, né? E qual foi a última feira de adoção que você participou e quantos animais foram doados. Então, isso eu preciso desse relatório, né, mensal. Porque então eu destino ali a ração, eu preciso que crie a confiança. E a partir do momento que foi feito, né, esses critérios ali para que sejam as rações destinadas, Algumas já não quiseram. não quiseram. E ali, poxa, mas você doou. Eu falei, aham. E ali na hora que, então, eu falei, não vou doar, a Beatriz se tornou uma má pessoa. Sim, eu era O projeto chata. Vozes pelos Animais, ele é um projeto que não é legal. Porque as pessoas não gostam de ouvir, não. Eu respondi o Facebook durante anos, que foi uma das coisas também que mais me desgastou. As E me pessoas me irrita odiavam, profundamente. E tá porque tudo eu certo. falava a verdade. Você não... Ó, minha cachorra deu cria. Eu posso levar os cachorros aí? Eu falava assim, não. Mas aí, então, eu vou abandonar. Abandono é crime. Você pode ser Vou te preso. denunciar. Aí a pessoa me xingava, me bloqueava. No portão, Mas às vezes. isso- Quantas vezes eu bati boca no portão com as pessoas? Mas isso me faz ter a certeza de que eu estou no caminho certo. Sim. Entendeu? E a tranquilidade, porque eu não estou conivente e não sou para falar sim para todos, né? E critérios, eles formam regras. E se as regras têm que ser cumpridas, e se essas pessoas não se enquadram, então o problema não é do nosso projeto, né? São essas pessoas que estão sendo, né? Não estão sendo honestas com elas mesmas, e principalmente com os animais. E aproveitando aqui, nessa parte jurídica, que é então que você faz aí nessa parte da AMPA, a AMPA ela é um exemplo a ser, né, guiado pela transparência. A parte jurídica ela é linda de se ver. E o que a gente vê hoje em dia todos têm projetos, todos são protetores e ninguém está legalizado. E se tornou um modismo.
eu quero Pix, ajuda com Pix, todo mundo quer fazer resgate, todo mundo sai resgatando. Pix é meu CPF? Até aqui, gente, No pelo celular, amor de no Deus, celular. vamos fazer o Pix, eu resgatei esse animal, agora eu preciso cuidar desse animal, só que esse animal nem é essa pessoa que tá cuidando, mas sim tá no lar de passagem do fulano, que é o fulano, o nosso projeto Vozes pelos Animais ajuda este fulano que dá lar de passagem, porque a gente não sabe quanto tempo esse fulano vai estar lá. Enquanto isso, a pessoa tá ali, ainda se beneficiando e falando Pix, Pix, Pix. Vicky, como que você... Vicky não. Verônica, como que você me fala para essas pessoas, né? Lógico que a gente não pode falar dos outros, sim, sempre de nós mesmos. Mas uma orientação, porque são tantos projetos e nenhum deles ainda legalizados. Lógico que não é do dia para noite, mas a gente vê projetos que estão aí há tantos anos, 5 anos, 6 anos, né? Diferente de projetos que estão nascendo e já estão em busca de ser legalizados, mas que até agora nada. Quando a gente começou na AMPA, a AMPA já tinha um registro, né? Já tinha um CNPJ, já tinha um estatuto. E não é barato você fazer toda essa documentação. Então, para quem tá... Eu aconselho que todo mundo que quer começar qualquer projeto voluntário, né, voltado para o terceiro setor, que já comece fazendo o correto. A primeira arrecadação que você tem que fazer é para a documentação desse projeto. Porque a partir do momento que você tem um CNPJ, você consegue trabalhar de uma forma mais transparente, você consegue mais ajuda e você consegue ter tudo registradinho, tudo certinho. Se alguém fizer qualquer tipo de denúncia, não, mas tá aqui no papel, eu tenho isso, tenho aquilo. Quando a gente começou, a AMPA tinha um estatuto. O estatuto, ele fala como a AMPA se organiza, como que ela é administrada, porque é uma associação. Então, tem os associados. Os nossos associados, a gente tem associados voluntários e associados contribuintes, que são as pessoas que contribuem mensalmente, que praticamente sustentam, né, vamos por assim. Gente, muito obrigada. A AMPA. Nós São temos uma associados bênção. desde lá de 2012, desde lá de 2009. São eles que mantêm a AMPA. E eles são associados, e eles são aquelas pessoas que eles ajudam, mas eles não querem se envolver. Sim. E tá tudo bem. Cada um ajuda da maneira que que pode. acha melhor. E toda ajuda é bem-vinda. Sim. E a gente tinha um estatuto, só que a gente tinha certas situações ali corriqueiras que não estavam no estatuto. Por exemplo, critério para recolher animal. Quando que a gente vai pegar um animal da rua e levar para dentro da AMPA? A gente não tinha critério nenhum. Não tinha isso por escrito. Era uma coisa assim, e por boca, um dia você pode fazer uma coisa, outro dia você pode fazer outra, se você não tem ali no papel para você seguir. A gente não tinha regras para feira de adoção, a gente não tinha regras de qual animal que a gente ia castrar, porque a gente teve um repasse, né, do município, um convênio durante 5 anos. E a gente tinha que seguir certas regras para utilizar essa verba, porque nenhuma verba pública vem para você gastar da maneira que você quer. Sim. A verba pública vem, você tem que fazer um plano de trabalho e você tem que seguir esse plano de trabalho, que foi o que a gente fez durante esses 5 anos. A gente prestava contas todo mês no departamento responsável lá do município e ajudou muito a gente. Eu sou muito grata a toda a ajuda que a gente teve. Assim, foi uma ajuda, mas foi meio que uma compensação, né? Pelo trabalho que a gente estava fazendo ali pro município. Mas eu sou grata porque me ajudou muito a conseguir reerguer ali o que a gente precisava reerguer. Aí, levando em consideração essa falta de critérios, eu falei assim, eu acho que a gente precisava ter um regimento interno pra gente saber como que a gente vai agir aqui dentro das coisas da rotina. E aí eu peguei um modelo, pesquisei na internet um modelo e fui adaptando para o que a gente precisava. A gente fez uma reunião, né, uma assembleia, que era bem assim, a gente registra tudo em ata, registra tudo em cartório, tudo isso tem taxa, tá, gente? Não é barato, como eu falei, mas faz parte do processo e eu acho que é necessário, tipo assim, mas por que transparência, né? Por que vocês só resgatam esses casos? Porque tá no nosso regimento interno. Nosso regimento interno é registrado em cartório. E a nossa capacidade, né? E aí a gente... É a realidade. Um cavalo, não tem como. Porque não faz parte, né? Aí a gente fez uma reunião, as meninas aprovaram, a gente registrou ele e começou a seguir aquilo ali. Isso foi lá em 2014, 2015. Quando foi em 2019, o regimento interno já estava defasado. Sim, já tinham mudado algumas coisas. Que foi quando eu peguei ele de novo. Não, isso, sim. Mas antes disso, a gente fez um curso, eu e a Renata, que era minha tesoureira, na OAB aqui de Rio Preto,
sobre o terceiro setor. E a gente mostrou o nosso estatuto pro professor, não era professor, eu não lembro se ele era advogado. A pessoa que entendia do assunto ali. A gente mostrou o nosso estatuto para ele. E ele falou que o nosso estatuto estava totalmente incompatível. Se a gente fosse querer pedir alguma verba federal ou estadual, a gente precisaria readequar o estatuto. Uhum. Então, a gente sentou, eu e ela, e pegamos um modelo que ele passou pra gente e alteramos totalmente o estatuto lá em 2017. Então, é um novo estatuto. A gente teve um estatuto desde quando a AMPA foi registrada no cartório, que eu não sei dizer ao certo a data, até 2017. De 2017 até hoje é um novo estatuto que ele está de acordo com qualquer processo que a gente precisar, que a AMPA precisar passar para pedir algum tipo de verba, né, participar de alguma coisa assim, ele está de acordo com as normas que precisa. E aí, depois, em 2019, a gente atualizou o regimento interno. Hoje, talvez, precise fazer uma revisão novamente, porque as coisas vai atualizando, vão alterando. Então isso é constante, Outra né? coisa, a cada 2 anos tem eleição. Como a Bárbara falou, as pessoas não têm muitas opções, né? São sempre as mesmas pessoas, que nem quando eu saí, ela assumiu no meu lugar. Depois a gente teve uma outra pessoa, e aí agora é a Ana. Mas são as pessoas que estão ali desde do início da nossa gestão, assim. Não era pra estar a gente. Já era pra estar uma outra turma. Pessoas, né? Porque a gente tá cansada. Lógico, entendeu? isso E a gente desgasta até tinha emocionalmente. esperança, porque a gente tinha uns voluntários que estavam com a gente ali desde pequenininho, sabe? Sim. Mas aí, cada um vai seguindo sua vida, né? Como a gente. Também. E cansa, não tem Cansa. como, né? Desgasta. Então, assim, é um processo que é burocrático, é chato, mas é necessário. Mas é necessário. Porque não tem como, né? E assim, as pessoas às vezes vão empurrando com a barriga. Ah, não, depois eu vejo isso. Ah, não, com R$350 para registrar uma ata, eu compro quantos quilos de ração? E vai deixando. E né? vai deixando para trás. Só que tem certas empresas que não vão doar para um grupo de pessoas que não tá regularizado. Pra um CPF. Eles preferem doar para uma instituição que... É credibilidade. Hoje as pessoas estão em busca de ter a confiança, né? E buscar pessoas que tenham transparência. Porque a gente já tá cansada. A gente já viu pessoas que se candidataram, pessoas que estão aí no setor público, que vangloriaram pela causa animal e que depois somem. E não fazem nada pela causa animal. E sobra para quem? De sempre. Para quem sempre tá fazendo. Para quem sempre que está fazendo, que são pessoas como nós, pessoas que, assim como eu estava aqui olhando, uma mensagem acabou de chegar, Bia, me ajuda, tanto é que é assunto, gente, que a gente está aqui há mais de 1 hora e a gente poderia ficar dia conversando, que rende, de protetoras de pessoas que cuidam de colônias de todos sozinhos, que a saúde mental já nem existe mais, porque dá pane, porque... É algo que foge das nossas E não mãos. tem fim, né? Não tem fim porque não querem. Porque começa com orientação nas escolas, castração em massa e vem verba de sobra para isso. Só que pessoas como nós, a gente não consegue ficar de olhos vedados, né? E tem certas coisas que a gente nunca vai conseguir resolver. Porque a gente não tem o poder que a administração pública tem. Lógico. Eu não posso chegar pra você e te punir porque você tá sendo negligente com o teu animal. Eu não tenho essa autonomia. A gente não tem Quem pode autoridade fazer pra isso é a administração E pública. infelizmente, É o nós, município. além de tudo, a gente tem que ter o quê? Muitas vezes é a frieza para saber que nós temos o nosso limite, fechar os nossos olhos, Frieza. né? Total. Para algumas situações, não é ser conivente, é diferente, É diferente. tá? E compaixão, porque a gente já está num outro entendimento. Aquelas pessoas vai ter ali o percurso dela, a vida dela, e a gente não vai salvar o mundo. Não A é. gente tem essa visão. Ah. E não adianta sair catando todos os animais da rua e superlotar. E a gente também, eu falo isso muito para uma protetora lá de Mirassol, que a gente não pode deixar as pessoas usarem a nossa dó. Porque como você gosta do animal, o que a pessoa que não quer ser responsável pelo animal dela faz? Ah,
Ó, você não quer pegar ele pra você? Ah, então eu vou abandonar ele ali na esquina. A pessoa usa a sua dó, o seu amor pelo animal pra te convencer a fazer o que ela quer. É isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Quantas vezes eu já não ouvi a pessoa falar, vocês vão pegar, então eu vou abandonar. Vai da sua consciência. Essa semana mesmo veio esse comentário, eu não queria deixar ele na rua. Você tem Mas, gente, como que a pessoa ainda fala uma coisa dessa, barbaridade. sabe? Mas eu já tô num nível que eu não tem como você ficar falando com uma pessoa dessa, porque ela não vai entender. Tem certas pessoas que já Então, a vontade de dar certas respostas vem aqui, mas aí também vem, tipo, já foi a fase. E, entendeu? A nossa ajuda que a gente pode dar é essa. E que a gente possa seguir com saúde mental, emocional e firme no nosso propósito, porque eu acho que é isso que nos mantém firme até aqui. Eu quero agradecer vocês, né, pelo trabalho incrível. Quero agradecer vocês que nos ouviram até aqui. De fato, o nosso trabalho, ele é emocionante, ele é comovente, ele é difícil em todas as situações, mas acima de tudo ele é gratificante. E porque a gente sabe que acima de tudo a gente está prestando conta não só, né, com seres terrestres aqui, mas divinamente também. E eu quero agradecer Bárbara, minha prima, Verônica, tá? A Verônica Mosqueira, deixando o sobrenome aqui, caso vocês procurem nas redes sociais também, Bárbara Rampim, Verônica Mosqueira e Ana Rufo, por estarem aqui representando a AMPA de Mirassol, né? Que é uma sociedade que traz totalmente seriedade, amor e dedicação, de fato, para quem vive a causa. E para vocês que ouviram a história aí do Bartô, é uma história que sempre contada, e eu falo que torna o mundo um pouquinho melhor e com uma certeza de que a gente pode fazer a diferença. Se a gente fez aqui, né, a diferença da vida no Bartô, que para muitos, às vezes, ele só ia fazer mais um número ali dentro da AMPA. Mas esse ano ainda foi o Teco e o Duque junto pra Nath, que hoje faz parte do nosso grupo. Então, eles estão juntos. Ela falou, eu quero dar uma vida melhor pros idosos. Olha aí que missão que a gente já plantou, né? Então, não só para os filhotes, que isso eles já têm ali, mas principalmente para os idosos. A gente já plantou uma semente que está sendo vista aí. Obrigada, meninas. Obrigada a você. Obrigada. Nossa. Bia, queria te agradecer pelo espaço, pela oportunidade. A gente o reconhecimento do nosso. A gente não trabalha pelo reconhecimento. Sim. Mas quando tem um reconhecimento, a gente é um quentinho no coração. A lambida deles aqui é. E para você que acompanhou aqui todo esse bate-papo, repense a sua visão sobre o voluntário da causa animal. Repense a sua visão sobre o animal comunitário que você pode ajudar. Repense a sua visão sobre a adoção, que nem sempre precisa ser um filhote, pode ser um adulto que nem o Bartô. Dá uma chance. E você não precisa salvar o mundo, mas você fazendo a diferença na vida de um. E uma coisa que eu tenho certeza absoluta, o nosso lugarzinho lá em cima já tá reservado. Tomara, Assim, né? Tá garantido. Também, se não tiver, a gente corre atrás, paciência. A gente corre atrás, Eu queria dar um recado pra quem tá vendo a gente, pros empresários, porque a gente precisa de grana, né? Não é só de amor, infelizmente. O amor não dá pra gerar um abrigo só com amor, né? Então, com certeza, muitos empresários estão vendo, porque o Voz pelos Animais já tem uma repercussão séria, né? Então, você empresário, é muito fácil ajudar a gente. A gente faz um boleto mensal simples, igual você paga tanto boleto de conta aleatória, ajuda a nossa molecada e fica o convite para vir conhecer a AMPA. A AMPA tá de portas abertas. Então, assim, não é uma coisa que não pode ver. A gente quer questão. A gente quer que as pessoas vão visitar, eles gostam da visita. Então, e a gente precisa de ajuda. Ajuda, assim, mensal. Porque o que mantém a gente não é o evento. A gente consegue fazer poucos. Por quê? Não temos voluntários. Aliás, se você quer ser um voluntário permanente, também é bem-vindo. Então, empresários, manda aí um recado pra gente, né? Vem conhecer. Isso. Algum Obrigada. recado? Um recado, vê. Quem tiver com dificuldade, algum BO. Seja responsável. Se você não tem responsabilidade, não tenha um pet.
Sim, Não jogue a sua responsabilidade para os outros. principalmente. É o que mais acontece. E municípios, Autorresponsabilidade. vamos criar projetos, né? Vamos estudar, fazer Orientação. Ou pelo menos apoiar quem tá diagnóstico fazendo, da né? situação. Principalmente, apoia quem Não tá fazendo. dificultar quem tá fazendo, Boa, ajudar. Os animais também são habitantes dos municípios. Eles não Um votam, censo mas é o eles mínimo. moram Nossa. aqui. Obrigada, É isso, gente. obrigada, A gente Bela. encerra o primeiro podcast do Vozes pelos Animais.